e quero agradecer imensamente a MCM da Igreja Batista Monte Verde, aqui em Magé, Rio de Janeiro, pela oportunidade, de compartilhar o texto da lição 23 a 25 da página 23 a 25 da revista Visão Missionária, que tem como tema Vestes Novas, de autoria da irmã Gilca Pereira, da Primeira Igreja Batista em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela é professora e é psicopedagoga. Ela escreveu este texto trazendo lições importantes, que eu gostaria então de estar compartilhando com vocês. O versículo está exatamente na passagem bíblica de Colossenses 3,12, que diz: vocês são povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Vistam-se de misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e de paciência. Texto muito importante, Mas vale a pena aqui destacar, irmãos, que quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele estava escrevendo com o objetivo de resgatar princípios importantes da vida espiritual dos irmãos ali, devido a desvios que estavam acontecendo no seio da igreja. E, naturalmente, as lições que os irmãos da cidade de Colosso pôde receber de Paulo servem para a igreja do Senhor em todo o tempo e, com certeza, também para o nosso tempo. Olhando para o texto que Paulo escreve no capítulo 3, Paulo está trazendo algumas lembranças, ou tentando resgatar algumas lembranças no coração e na vida daqueles irmãos, para que aqueles irmãos pudessem entender que o crente é propriedade de Deus. É um povo que se chama pelo nome do Senhor, pelo seu nome. Lembra do texto de 1 Crônicas, capítulo 7, verso 14? Um povo que se chama pelo meu nome. Então, Paulo estava levando os irmãos a refletirem nisto, e nós também precisamos refletir nesta verdade, que nós somos um povo de propriedade de Deus, escolhidos pelo Senhor, trazidos, pelo Senhor para o reino da luz. Então, somos um povo que se chama pelo seu nome. Por isso, o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos, e diz a nós, que nós precisamos, de alguma forma, estar revestidos do poder do Espírito Santo para fazer valer a graça de Deus em nossas vidas e mostrar a gratidão de fazermos parte deste povo. Então ele conclama os irmãos a vestir-se. Vestir-se significa revestimento, significa assumir compromisso com esta nova vida, Fomos resgatados para viver uma nova vida com o Senhor. Significa vestir a camisa, Vestir a camisa como um time, para estarmos compromissados com aquilo que é a missão, das nossas organizações, das nossas igrejas, ou de cada crente em Cristo Jesus. Quais são, então, irmãos, colocados por Paulo aqui, e que a autora bem trabalha esta ideia, as características da vestidura, dessa veste nova? A primeira é misericórdia. Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é ver a necessidade do nosso irmão. É olhar e perceber a necessidade daquele nosso irmão que está ao nosso alcance. O que é misericórdia? Misericórdia significa também bondade. É viver em bondade, E que é ser bondoso? O que é a veste da bondade? É ser solidário uns com os outros. E como nós precisamos neste tempo, de que os crentes sejam solidários uns com os outros. Qual é a outra característica desta veste nova? É a humildade. Humildade. Ou seja, ser quebrantado diante do Senhor, entendendo que
O Senhor é muito mais, está muito mais acima do que nós. Não nos postarmos como superiores, né? Como superior diante do nosso irmão. Não ser superior diante do outro, né? Não ser superior uns aos outros. Mas a humildade, queridos, ela gera cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Que coisa boa, né? Quando somos humildes, agimos com cordialidade, com respeito, com simplicidade e com honestidade. Mas temos uma outra característica desta veste nova. É a delicadeza. Delicadeza no trato com os nossos irmãos, uns com os outros. Delicadeza nas nossas ações, nas nossas atitudes. Delicadeza no cumprimento da nossa missão. Então, delicadeza é outra característica desta veste nova. Qual é a outra característica da veste nova? Paciência. Paciência no entender as limitações uns dos outros. Ninguém é igual a ninguém. Todos somos diferentes e nós precisamos nos relacionar uns com os outros pacientemente, não é? Paciência também tem a ver com a perseverança, em saber que o tempo de Deus, né, se cumpre em nossas vidas e sabermos aguardar o tempo de Deus e ser perseverante. Essas características aqui mencionadas, né, por Paulo escrevendo aos Colossenses, a misericórdia, a bondade, a humildade, delicadeza e paciência, elas têm relação com dois outros grandes ensinos da palavra de Deus. O primeiro é de Mateus 5, quando Jesus contou, né, na sua pregação, quem seriam os bem-aventurados. Ele estava no sermão chamado Sermão da Montanha, pregando para aqueles irmãos e dizendo para ele que bem-aventurados são os misericordiosos, os pacificadores, não é? Os que têm fome e sede da justiça, do amor de Deus, da palavra de Deus. Então, há uma grande relação aqui com as características destas vestes, né, que Paulo se refere, com a forma como Jesus se refere às bem-aventuranças. Assim também como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala sobre as características do fruto do Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito é a salvação, é a presença do Espírito Santo. Mas a misericórdia, o amor, não é? A longanimidade, o domínio próprio, a paciência, são características que estão inseridas no fruto do Espírito, que precisa ser desenvolvido na nossa prática cristã. Então, estas características citadas por Paulo têm a ver exatamente com esses ensinos, estão relacionados com esses dois ensinos da palavra de Deus. E neste tempo, irmãos, que estamos vivendo, neste tempo difícil, como o próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo, né, que a igreja passaria por tempos difíceis na sua história. Então, neste tempo difícil que nós estamos vivendo, os ensinos de Paulo aos Colossenses chamam-nos a atenção. Chama-nos a atenção para que a gente possa se lembrar que vocês são povo de Deus. E a autora, né, do texto da revista Visão Missionária, ela destaca muito bem isto. Vocês são povo de Deus, ou seja, é a nossa consciência da filiação, né, que somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. É isto que o texto nos faz, ou nos conduz, ou nos quer fazer entender. A segunda coisa, né, que Paulo está trazendo-nos à lembrança: vocês são amados de Deus. Deus ama vocês. Então, vocês são amados de Deus. Mesmo que sejamos filhos, né, ingratos às vezes, falhos, mas Deus é fiel em nos amar.
E ele nos amou mesmo, entregando o seu próprio Filho na cruz do Calvário por nós. Então nós não podemos nos esquecer, né, de que realmente somos filhos de Deus. E outra lembrança que Paulo traz aqui é que vocês são escolhidos de Deus, né? É bom entender que é preciso aplicar a ideia de escolhidos ao que o apóstolo Pedro diz na sua carta, quando ele diz que nós somos escolhidos segundo a presciência de Deus. Deus conhece, não é? Cada um daqueles que abrem seus corações, não é? Para entregar a sua vida a Ele. Então, Ele nos alcança. E a autora ela faz aqui uma comparação, né, sobre a graça de ser escolhido com o jogador de futebol que é relacionado, né, na sua seleção nacional. No nosso caso, a seleção brasileira. Como ele fica feliz, alegre, né, festeja com os amigos. Então nós precisamos nos sentir alegres, recompensados, porque nós fazemos parte de uma escalação, não é? Nosso nome está escrito numa escalação que é para a vida eterna. Não é apenas para um tempo onde haverá uma competição, mas é para a vida eterna. Escalados pelo Senhor para viver eternamente com Ele. Então parece que o apóstolo Paulo está aqui como que insistindo aos irmãos de Colosso a se lembrar disto. E parece que também é necessário que nós, enquanto crentes, nos lembremos disto, não é? Que nós fomos alcançados pelo Senhor por meio de Jesus. Porque às vezes parece que a gente se esquece, sabe por quê? Olha o que Jesus diz e que João registrou no capítulo 15, verso 16, destacado também pela autora da lição. O texto diz que Jesus nos escolheu para frutificar. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos. E às vezes a gente se esquece, não é? De que fomos escolhidos para trabalhar no reino do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para nos dedicarmos à obra do Senhor. Portanto, queridos, assim sendo, vistam-se da misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Características importantes desta nova criatura, como diz Paulo aos Coríntios, não é? Revestidos destas características da misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Esta é a essência que o Senhor quer encontrar nos seus servos. E nós não podemos abrir mão disto, não é verdade? Então, queridos, o que é importante na lição que aqui encontramos? Que é possível novas vestes. Se você já foi resgatado pelo Senhor, então é possível viver as características desta nova vestes, né? Dessa revestidura. O processo, né, do Espírito Santo em nossas vidas, o processo da santificação, por vezes é longo. Por vezes é longo. E por isso a necessidade de paciência e perseverança. E para você disciplinar as ações, é necessário que você seja um homem e uma mulher de oração, e um homem e uma mulher que estuda a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus ao seu coração. Portanto, irmãos, a nossa autora, né, ela faz algumas alertas aqui, alerta que estão registradas na lição desta revista, e que eu gostaria de compartilhar com você, que são alertas importantes. Primeiro, não pense em desistir. Mesmo sendo longo, sendo difícil, momentos difíceis, mas não pense em desistir. Seja perseverante, paciente, não é? Remova tudo que possa atrapalhar a sua caminhada cristã, não é? E persevere no aperfeiçoamento da sua vida cristã e no fortalecimento da sua vida cristã na presença do Senhor. Então, que o Deus Todo-Poderoso abençoe a minha vida e a sua vida, para que eu e você possamos viver este tempo, não é? Em que fomos alcançados pelo amor do Senhor, fazendo parte do povo de Deus, mas revestido da misericórdia, revestido da bondade, revestido da humildade, da delicadeza e da paciência, fazendo a obra do Senhor,
para que o reino do Senhor cresça na face da terra. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas igrejas. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe o nosso Brasil. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por tua palavra compartilhada aos nossos corações. E que o Senhor possa realmente fazer com que, sendo alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, possamos valorizar o seu amor e viver uma nova vida na tua presença, com vestiduras novas da misericórdia, da paciência, da bondade, que possamos viver, ó Deus, a vida que o Senhor quer e que agrada ao Senhor, para que vidas ao redor de nós sejam alcançadas. Abençoe, ó Deus, as nossas igrejas neste tempo. Console os corações dos aflitos pela perda dos seus entes queridos. E sara os enfermos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e até uma outra oportunidade. Fique com Deus, né? E que o Senhor seja bondoso para conosco. Amém?